Graça e paz, igreja. Sábado à noite, né? Sábado à noite tem tanto lugar bom para a gente ir, não tem? Sábado à noite tem tanto mercado para a gente fazer compra, né? Sábado à noite tem tanto jogo do Palmeiras passando em algum lugar aí para a gente assistir. Não tem, não? Eu achei que tivesse. Sábado à noite tem cinema, tem pizzaria, sábado à noite tem de tudo, né? Mas sabe o que é melhor em tudo isso? É que sábado à noite tem Igreja Evangélica Batista Nacional do bairro Pauliceia e hoje acontecendo uma reunião. E hoje acontecendo um culto ao Senhor. E eu confesso, pastor Jair, que eu tinha um sonho diferente para hoje. Eu sei que o Senhor traz aqueles que Ele quer, mas eu queria ver, né, um pouquinho mais. Eu confesso que a expectativa era um pouquinho mais, né? Mas também tem uma outra coisa. O pastor Jair mencionou que por vezes o trabalho demanda mais tempo do que aquilo que a gente imaginava. Às vezes, para uma alma se render aos pés do Senhor Jesus, o trabalho precisa ser de muitos anos, né? E nós já passamos por isso, pastor Jair, eu e muitos irmãos aqui já passamos por isso. E sabe que quando isto acontece, naquele momento em que você vê aquela alma se rendendo ao Senhor Jesus, e que você sabe que Deus foi misericordioso com você, permitindo que você fosse um instrumento para isso, você se regozija de uma maneira tremenda. Porque você viu o fruto do teu trabalho no Senhor. Porque você viu que Deus te preparou, te aperfeiçoou para aquele trabalho específico, naquela vida específica. E aí você vê este fruto acontecendo, a alma se rendendo, ela buscando crescimento através da palavra, vindo à igreja, participando dos cultos, não frequentando a igreja, assimilando a palavra, recebendo oração, participando da escola bíblica, do culto da palavra na quinta-feira, no caso nosso aqui, enfim, essa vida crescendo, essa alma crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e dali um pouco você também vê esta pessoa trazendo outras vidas. Isso é precioso, isso é maravilhoso. E nós precisamos trazer almas para este rebanho. Eu estou em dívida. E você que ainda como eu não trouxe este ano, está em dívida também. Deus quer fazer milagre todo dia. Deus quer salvar uma alma todo dia. Deus quer operar maravilhas. Deus quer transformar, sabe, pessoas, vidas, corações, todos os dias. E diria mais do que uma vez por dia. Nós só precisamos nos colocar lá, na brecha, para que o Senhor opere através de nós. Amém? Meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo 3. Amém? Gente, como é fácil hoje, né? A gente pega assim, aí vai lá onde tem aquela bibliazinha vermelhinha lá, a sua também é essa vermelhinha? Dá um clique ali, aí o último livro que você leu, está lá, né? O meu, por coincidência, é Neemias, não sei porquê, tá? Aí você abre lá no Neemias, você vai para o número 3, abre lá, como é do versículo 1 em diante mesmo, já está lá no versículo 1, né? Que maravilha, olha só. A tecnologia é uma bênção, né? Misericórdia. Livro do profeta Neemias, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ler. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e até a torre de Hananel.
Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merenotita, homem de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumate, telefone pensando em tocar. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Arus, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Beni-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Amém? Creio que os irmãos perceberam que nós estamos falando aqui da reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, após ter sido percebido nele um semblante muito triste pelo rei Artaxerxes da Pérsia, que sucedeu Assuero, que por sua vez sucedeu Dario I, que por sua vez sucedeu Ciro o Grande, depois deste ter derrubado o império da Babilônia. Este capítulo de Neemias, na verdade, ele conta para nós a história da reconstrução dos muros da cidade, mas ele menciona não somente 6 portas, como nós lemos até aqui, mas 12 portas. A cidade tinha 12 portas. E quando nós lemos lá no começo, nós vemos que elas estavam queimadas a fogo, que a cidade estava destruída, que havia ali uma situação deplorável, que não dava para habitar ali, que a situação era caótica, era muito preocupante, e que para resolver aquilo tinha que ser realmente alguma coisa da parte de Deus, para que aquilo fosse possível. Bem, Neemias começa a obra pelas portas da cidade. Como nós já vimos aqui, elas falam tanto de vontade como de decisão para se restaurar alguma coisa. Simbolizam as prioridades que regem a nossa vontade. Havia prioridades.
nós só vamos mencionar os 2 nomes dos opositores, Simbalate e Tobias, que eram os contrários e que sempre trouxeram problemas para Neemias durante esse processo de reconstrução dos muros da cidade. Toda a reconstrução exige uma tomada de posição e uma firme determinação para que possa ser possível, porque sempre haverá grandes obstáculos a serem transpostos durante esse processo. O livro de Neemias, portanto, nos fala de 12 portas. Olhemos para essas portas, cada uma delas aplicando essas portas a uma realidade nossa, no nosso presente, neste nosso momento que vivemos. Enquanto nós fazemos isso, como já oramos aqui algumas vezes, que o Espírito de Deus possa fazer, um trabalho bem, forte, firme, dentro do nosso coração, para que Ele possa indicar tudo o que é preciso acontecer, ou na minha vida, ou em nossas vidas, para que haja restauração dos muros deste templo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Vamos falar um pouquinho dessas portas? Vamos lá. Porta das ovelhas. Nós vamos falar de Porta das Ovelhas um pouquinho mais para frente de uma outra maneira. Levava esse nome porque por esta porta passavam as ovelhas que eram destinadas ao altar do sacrifício. As ovelhas que iam para o sacrifício. Se por algum motivo eu ou você não temos mais ouvido tão nitidamente a voz do nosso pastor, sumo pastor, que nós precisemos então restaurar a nossa comunhão com Ele, nós precisamos escutar novamente a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós passamos um período de nossas vidas em que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus que fala conosco. E aí alguém pode perguntar, mas o Espírito Santo fala com você? Fala. Não tenha dúvidas de que Ele fala, de muitas maneiras. A porta dos peixes, pensando em reprodução, em crescimento, em encher os mares, digamos dessa forma, como estava lá no Éden, levava este nome, porque ela era usada como um local de encontro para a venda de peixes. Ela, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes para que voltasse a acontecer então o comércio para com a cidade de Jerusalém. As regiões vizinhas retomariam o negócio, o comércio com a cidade. Esta porta representa trabalho que nós não podemos deixar de lado em relação às coisas do reino de Deus. Precisamos sempre manter firme este nosso propósito de trabalhar na obra do Senhor. Você foi chamado para alguma coisa, eu fui chamado para alguma coisa, nós fomos chamados separadamente para uma coisa, mas conjuntamente para outras. E precisamos estar mais unidos para que nesta obra conjunta nós possamos ajudar um ao outro. Aqui houve 12 portas restauradas e houve grupos de pessoas. Estes 15 versículos que eu li que expressaram o trabalho em 6 das portas, quantos nomes de pessoas nós lemos e nós ouvimos, que estavam ali trabalhando para que aquele processo de reconstrução pudesse acontecer. E para quem se lembra, fica quietinho aí, nós vamos mencionar depois, quantos anos demorou a reconstrução dos muros da cidade. O Senhor nos chamou para que nós trabalhemos como testemunhas do Senhor Jesus. Que esta porta dos peixes traga para nós, alguma coisa, as nossas necessidades, a nossa situação de vida, o nosso momento presente e o nosso futuro. Devemos olhar para Ele com vistas ao reino de Deus. Não apenas com vistas à nossa vida particular, especial.
O Senhor nos chamou para fazer discípulos, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o reino de Deus, para ganharmos almas para Jesus, para fazermos discípulos, sermos sim discipuladores, como um dia fomos discípulos de alguém. E hoje continuamos sendo discípulos do Espírito Santo, que trabalha em nós ininterruptamente, todos os dias. Amém? A porta velha, opa, olha só, libertação do passado, das coisas velhas que possam nos prender. Ela tinha duas definições, dois sentidos a serem avaliados. Porta velha ou antiga, tem dois significados. O primeiro, temos que deixar o nosso passado de lado. O velho homem tem que morrer para o mundo. Hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então a primeira visão é de que a porta velha que possa haver em nós, impedindo alguma bênção do Senhor, seja eliminada e não haja coisa velha, ou da velha natureza, ou de uma natureza que ainda não foi transformada em algum aspecto, mas ela precisa ser mudada. Precisa haver uma nova vida, uma nova direção, e esta porta precisa ser renovada, restaurada, reconstruída. Precisa ter o trabalho, sabe, do especialista nela. E a nossa contribuição tem que acontecer para que isso seja um processo que nós vivamos num curto espaço de tempo e possamos ser usados pelo Senhor. O segundo aspecto, que a palavra de Deus, muitos aí fora dizem, mas isso é coisa velha. Coisa escrita por homens, foi passando aí de tempos em tempos, não sei, mas isso é coisa velha, coisa dos antigos. Negócio de Bíblia aí, coisa velha, coisa da antiguidade, coisa do passado. A palavra de Deus é imutável. Então essa porta velha, em termos de palavra de Deus, apesar da sua antiguidade, ela jamais fica velha. Então a palavra de Deus, ela se mantém viva e nova todos os dias da nossa vida. Traz sempre novidade para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso intelecto, para as nossas emoções. Sempre haverá novidade. É só pegarmos a Bíblia nas nossas mãos e nos alimentarmos dela. Lermos, meditarmos, relermos, meditarmos novamente, lermos de novo e outra vez meditarmos. Sempre haverá novidade. Na mesma passagem bíblica, no mesmo texto, sempre haverá novidade. Ela nunca fica velha. Ela é sempre atual. O nosso Deus não está interessado em novidades para atrair pessoas. Ele está interessado sim em que a sua palavra, antiga que seja, velha que seja, que se renova sempre, que ela seja pregada na sua essência, sem modismos, sem enfeites, mas apenas, unicamente, na unção do Espírito de Deus. Porque aí as coisas vão acontecer. Então, apesar de serem duas situações antagônicas aqui, a palavra de Deus nos faz lembrar desta porta velha nesses dois sentidos. A minha porta velha precisa ser retirada para que haja liberdade para a ação do Espírito Santo. E a porta velha da palavra de Deus aqui é só a porta, porque o conteúdo é novo todo dia. Amém? A porta do vale, essa porta, quando restaurada e aberta, dava de frente para um vale realmente lá. E quando nós falamos de vale, nós falamos de lutas, dificuldades, né? Todas aquelas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, ela nos faz lembrar disto também, né? Todos nós passamos por lutas, mas na vida dos servos de Deus, o vale é um lugar onde nós somos aprovados por Deus depois de provados. Então, o crente cristão, filho de Deus, o servo de Deus, o membro da Igreja Evangélica Batista Nacional, enfim, qualquer que seja o nome que eu dê a mim mesmo ou a você, ou você se dê, qualquer nome que você se dê, o que importa, meu amado irmão, é que nós precisamos lembrar que um momento ou outro, agora, daqui a pouco, ou daqui a muito tempo, nós vamos ter um momento no vale.
ou mais de um momento, não sei. Mas nós passaremos pelo vale. E Davi diz o que mesmo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por quê? Puxa, no começo todo mundo estava falando, agora só tem um. Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me... Ufa, chegamos lá. Eu pensei que eu já tinha esquecido também, mas vocês me ajudaram, eu não esqueci não, tá? Lembrei agora. Meus amados, dentro do melhor método de evangelização, ou evangelismo, como vocês possam escolher, a principal coisa que vai fazer com que o efeito, o fruto, a produtividade seja mais rápida e mais eficiente ou mais profunda, é que a palavra seja pregada como ela é. Existem particularidades? É claro que existem. Se eu disser isso para o Carlos, para o pastor Jair, né? E para outras pessoas que também fazem as visitas na capelania, há muitas particularidades. Há situações das mais diversas, onde por vezes você simplesmente chega, olha e ora. Não é, Carlos? Em outros momentos você fala uma ou duas palavras e depois aquele doente fisicamente, às vezes fala coisas para você que você sai de lá e fala, o Senhor falou comigo através do doente. Às vezes você entra lá e não consegue abençoar ninguém dentro da ótica que você tinha. Mas dentro da ótica de Deus você abençoou muitos. Por vezes você vai e a sua expectativa é uma, a palavra que você pensou durante o dia era uma, mas você chegou lá e o Senhor colocou diante de você situações diferentes, mas Ele também te encheu de graça, de sabedoria, de entendimento e de prudência para você falar. E aquela vida ser abençoada. Não é assim, Carlos? Não é assim, pastor Jair? Porque a obra não é minha, não é do Carlos, não é do pastor Jair, não é da Luísa, da Cileide e das outras pessoas que vão. O Enzo também já foi, né, Enzo? Tá? A obra é do Senhor. E eu sei que os que vão à capelania vão, claro, porque as pessoas estão numa situação delicada, mas vão lá para levar Jesus para dentro do coração daquelas pessoas. Porque ainda que, como o pastor Jair, há um tempo atrás, falou que ele foi visitar, morreu. Foi visitar, morreu. O pastor Jair, não visita eu não, tá? Se eu estiver doente, não vai lá não, viu? A não ser que o Espírito Santo de Deus diga assim, vai lá, ora com ele, se despede dele, porque eu estou trazendo ele aqui para ficar comigo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos falando de algumas das portas. E cada uma delas tem uma mensagem especial para nós. Tem a porta do monturo. Sabe, esta porta, ela dá meio que uma continuidade àquilo que nós estávamos falando ainda há pouco. Porque esta porta, o que é monturo? Né? Vamos lembrar que era um local ali que estava cheio de coisas que não serviam mais para nada. Lixo. Então a porta do monturo, ela era usada para a limpeza da cidade. Era através dessa porta que se tiravam as coisas ruins da cidade. E para quem fez o curso, está fazendo o curso do NCO aqui, deve se lembrar de um lugar chamado o Vale de Inom. Lembram-se? Os alunos do NCO, não faz muito tempo, né? Então, era esta porta a que ficava mais próxima do Vale de Inom. Lugar de sujeira, lugar de corpos putrefatos ali, lugar de porcarias, lugar de tudo que você pode imaginar, das tranqueiras da cidade, eram jogadas no Vale de Inom, através da passagem da porta do monturo.
para nós, o que ela deve representar então? Como é que eu devo, Clóvis, eu olhar para mim e dizer, onde é que está a porta do monturo aqui? Né? Ela está fechada? Deus queira que não. Então eu preciso procurar onde é. É no meu pé, é no meu joelho, é na minha cintura, é no meu ombro, é na minha boca, é nos meus olhos. A Bíblia fala de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Onde está a minha maior necessidade de que eu abra a porta do monturo para que o Senhor possa, através do Espírito Santo, fazer uma limpeza ali? Onde está? Está na minha fala? Está no meu pensamento? Está nas minhas atitudes? Está na minha indiferença quanto às necessidades deste ou daquele irmão, ou que ainda não é meu irmão, com quem eu convivo lá fora? O meu próximo, né, é aquele que está mais próximo neste momento, né? Olá. Tá? O meu próximo é aquele com quem eu estou dividindo o espaço, aqueles primeiros metros, ou enfim, de repente até 1 metro ali, aquele que se assenta ao meu lado lá no meu trabalho, à mesa, ou do seu, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou enfim, o seu irmão na carne, é o seu próximo. É aquele que talvez eu precise abrir a porta do monturo do meu coração, né? Cérebro, e retirar aquilo que o Espírito Santo de Deus vê como barreira para que os frutos aconteçam, para que bênçãos sejam derramadas, para que eu cresça um pouco mais, para que eu seja mais usado pelo Senhor na evangelização, para que o Senhor possa ganhar almas por meu intermédio, por seu intermédio, e a igreja seja cheia. E no culto de sábado, 27 de julho, talvez tivesse mais 30 ou 40 pessoas aqui. E aí, é politicamente correto não cobrar, é politicamente correto não falar, mas se cada um de nós, e eu estou me incluindo, obviamente, tivéssemos nos esforçado um pouco mais para trazer 1 ou 2 pessoas, talvez tivéssemos trazido uma. E se nós estamos em 25, talvez tivesse 50 pessoas aqui hoje. Então todos nós ficamos devendo. Todos nós. Eu, inclusive. Nós precisamos vestir a camisa do evangelismo. Nós precisamos, sabe, calçar as sandálias do evangelismo. Nós precisamos comer a Bíblia nas passagens que tratam deste assunto. Como é, Senhor, que eu vou me tornar um evangelista nas mãos do Senhor? Como é que eu devo fazer? De que maneira, Senhor, eu devo agir? De que maneira eu devo pensar? Em que momento eu devo orar? Em que momento eu devo ler a Tua Palavra? Quais passagens bíblicas vão produzir maior efeito dentro do meu coração para que eu saia lá à rua e eu consiga evangelizar, ainda que eu não saiba que o fruto já brotou ali no coração daquela pessoa? Porque a preocupação, na verdade, não é trazer aqui, simplesmente. Se for possível, glória a Deus, tragamos para cá. Mas se não, tragamos para o reino de Deus. Tragamos para a presença do Senhor, ou levemos a presença do Senhor. E se for uma pessoa que mora lá em Guaianazes, por exemplo, então que nós possamos, de alguma forma, contatar alguém de lá, indicar alguma coisa, perguntar para os pastores da convenção se há uma igreja ali próxima, fazer alguma coisa, indicar, sabe, orar, cobrar, instigar, cutucar, fazer alguma coisa, inquietar aquela pessoa para que ela busque ao Senhor. E algumas vezes buscar ao Senhor significa, vai para aquela igreja, porque lá o Senhor vai falar com você, e talvez a sua indicação, a sua pequena pressão, a sua mediana pressão, ou a sua grande pressão, possam fazer com que essa pessoa vá para lá, estando em comunhão com o Espírito Santo de Deus, buscando sempre um aperfeiçoamento nesta área. O Senhor vai mostrar a você se a pressão deverá ser pequena, média ou grande, para que o alvo seja alcançado.
Eu oro ao Senhor para que tire a porta do monturo, do esconderijo que ela está, para que eu possa vê-la, senti-la, abri-la, para que o lixo que estiver dentro do meu coração seja jogado no vale de Rinom, do cesto de lixo da minha cozinha, ou quem sabe, na descarga. E aí eu e você possamos fazer de verdade a obra do Senhor, cumprir de verdade o ID do Senhor Jesus. Cada um de nós vai ser usado de uma maneira. Eu de uma forma, você de outra. Se vai ser na minha família, se você na sua família, se no seu trabalho, se no seu ambiente acadêmico, enfim, onde você estiver. Nós precisamos voltar a orar mais antes de sair de casa, pedindo ao Senhor: Senhor, coloca alguém hoje à minha frente para que eu fale de Ti. Traz alguém, Senhor, aquela pessoa que o Senhor quer salvar e que poderá estar no meu caminho, ou então coloca, Senhor, alguém no meu caminho e me dê a palavra com autoridade, a palavra com conhecimento, a palavra com sabedoria, a palavra com prudência, a palavra com entendimento, para que ao falar, não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando, e haja fruto na vida daquela pessoa. Nós estamos muito tranquilos, não produzindo muitos frutos. A Bíblia diz que era 1 a 30, 1 a 60 e outro a 100. Talvez nós estejamos no 1 a 60, 1 a 30 e eu sem nenhum. Temo que isso não agrade ao Senhor. Com certeza não agrada. A porta da fonte ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus curou aquele cego de nascença, lá em João 9, né? Como o próprio nome diz, próximo a esta porta havia uma fonte, uma nascente de águas cristalinas, puras. Quanto a nós, nessa analogia, nós sabemos que a nossa fonte é Jesus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca. Rios de água viva transbordarão do seu ventre. Muitos têm sofrido e têm passado por situações bem complicadas, né? Porque tem trocado a fonte. Tem deixado de lado a fonte chamada Jesus. E tem permitido o ingresso de outras fontes, interferindo diretamente nas ações do dia a dia, seja em casa, seja fora dela. E não adianta nós procurarmos em outras fontes, quaisquer que sejam as nossas necessidades. A fonte é Jesus, sempre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Precisamos fazer isso. Precisamos voltar a ser discípulos de Cristo. Precisamos voltar a ser servos de Cristo. Para que aí então nós possamos ser chamados de homens e mulheres de Deus. Jovens de Deus, adolescentes de Deus. E não a velha natureza dominando e impedindo que nós possamos ser não só vistos, como chamados assim pelo Senhor. É muito importante isso. Muito importante, gente. Óbvio que Deus está falando comigo também, desde quando eu comecei a avaliar o que eu traria para hoje. Depois de bastante oração, óbvio também. Mas eu sei que Deus está falando com você também. Porque nós queremos a igreja cheia de pessoas. E o que nós fizemos para trazê-las para cá? O que nós estamos fazendo para trazer, para encher a igreja? Para que a diretoria da igreja seja acuada num canto e tenha que ouvir: a igreja, não cabe mais ninguém aqui dentro. E a reforma, não cabe ninguém aqui dentro. E a galeria
com formato de estádio, para que possam dizer, então, como é que é? Quando é que vai acontecer? Precisa do quê? Eu estou aqui para ajudar. Precisa de mão de obra? Estou aqui. Precisa de oração? Estou aqui também, junto com a mão de obra. Precisa de dinheiro? É verdade? Então está aqui também. O que precisa mais? Jejum, oração? Está aqui também. Mais alguma coisa? Não está nas minhas posses. Vou tentar encontrar alguém que tenha a posse daquela necessidade, mesmo que não seja dinheiro, obviamente. Eu não posso desistir das coisas do reino de Deus. Eu não posso desistir de uma alma. Porque uma coisa eu tenho certeza, é que Deus nunca vai desistir de mim. Então Ele não vai desistir de você também. Porque se eu que não sou grande coisa, Ele não desiste, imagine você que é grande coisa. Aí que Ele não vai desistir mesmo, né? Eu que sou um baixinho, magrinho, já, né? Um pouco mais velho, né? Cabelo caindo, né? Ficando branco, né? Manchas no rosto. Se eu que estou assim, Deus ainda não me abandona, não desiste de mim. Imagine você que tem aí, por exemplo, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, e Deus tem tanto tempo, sabe, e tanta coisa para fazer através da sua vida no reino de Deus. Quantas vidas o Senhor vai alcançar através de mim e de vocês que têm muito mais tempo do que eu, porque eu já estou contando, né, em ordem regressiva já, né? Mas vocês não. Vocês estão contando em ordem progressiva e pedindo para o tempo não passar, né? Alguns anos atrás eu preguei aqui e mencionei, né, o tempo em dias, né, que falta para a nossa provável partida, né? Não sei se alguns irmãos estavam aqui naquela época. Aqui numa pregação à noite, durante a semana a gente falou sobre isso. Mas hoje eu não tenho mais a mesma quantidade de anos que eu já vivi. Alguns de nós não têm, mas muitos dos que estão aqui têm. Então, use este tempo da melhor maneira possível no reino de Deus. Usa dessa forma. Trabalha para o Senhor. Sabe, vou usar o meu exemplo. Eu sou um pastor, eu sou marido da Luísa, eu sou padrasto do Rodrigo e do Pedro, mas é só isso? Não, eu sou pai do André também, sou avô do Mateuzinho, tinha que falar, né, gente? Mas eu sou avô de outros 4 também, né? Sou pai de outros 2, a Débora e o Adriano, que também sou avô do Pedro e do Felipe, que também sou avô do Murilo e do Ricardo, que sou filho do senhor Didier e da senhora Olinda, graças a Deus ainda vivos. Então, tem toda uma história, mas acaba aí também? Não acaba na minha genealogia anterior ou na minha descendência. Não acaba aí também. Enquanto houver vida, há esperança? Há esperança para mim, para que eu possa trabalhar melhor para o Senhor. Há esperança para você, para que você possa trabalhar melhor para o Senhor também. No nosso trabalho, no dia a dia, nós não costumamos dizer que nós precisamos dar o nosso melhor? No ambiente corporativo não é isso? Ou o teu gerente, supervisor, não sei qual é, não tem encarregado, seu chefe de seção, de repente, ele não vai lá, mas você deu o seu melhor? Olha, eu preciso que você produza um pouco mais, dá o seu melhor aí, eu acho que você não está ainda atingindo o seu melhor. Eu não só ouço isso, como eu também falo para os que eu coordeno lá na empresa. Você deu o seu melhor? E para alguns, eu digo, eu sei que você está dando o seu melhor. Eu queria ouvir do Senhor que eu estou dando o meu melhor. Mas eu temo não estar dando o meu melhor. Então, que o meu pensamento e o seu como eu não tenho certeza se estou dando o meu melhor, preciso melhorar um pouco mais nas coisas do reino de Deus. Amém? Por favor, Fernando, pode ser um pouquinho de água, por gentileza? Fernando, pode me ajudar num pouquinho de água, por favor? Por gentileza, me perdoe. Eu já devia ter feito isso antes.
Quando eu era mais jovem, a garganta não reclamava. Ela está começando a reclamar. Porta do pátio do cárcere. Vamos para ela. Livre das prisões. Eu quero ser livre de qualquer prisão que me impeça evangelizar alguém. Qual é a prisão? O meu julgamento de que aquela pessoa não mereça salvação? O meu julgamento de que aquela pessoa vai me dar muito trabalho, então, portanto, eu vou procurar uma outra que me dê menos trabalho para evangelizar? Qual é a prisão que me impede de ser mais produtivo no reino de Deus? Qual é? Glória a Deus que nós temos, quando chegarmos lá diante do Senhor, se Ele perguntar, porque Ele já sabe, né? Quantas almas você conquistou? Para quantas pessoas você anunciou o Evangelho? Você era adolescente, você dividiu esta bênção tão preciosa com os adolescentes à sua volta? Você era jovem, você fez isso? Você aproveitou também a oportunidade que você tinha intimidade com algumas pessoas de mais idade, da segunda ou da terceira idade, e você também comentou com elas? Porque às vezes eu mesmo me autoimponho prisões que me impedem de ser mais produtivo. Não, para esse aqui eu não vou pregar não. Baita cara chato. Não vou pregar para ele não. Esse cara está me devendo, não vou pregar para ele, né? Não, esse aqui, poxa, é meu vizinho, nunca falou bom dia para mim, não vou pregar para ele não. Mas eu também nunca falei bom dia para ele, né? Isso para ser leve, né, pessoal? Isso para ser bem leve. Qual é a prisão da qual eu preciso me ver livre nesse meu período de vida, para que eu possa cooperar com Deus, para que outras pessoas tenham vida? O cárcere era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém, e nesse pátio que levava esse nome, os detentos saíam para caminhar e tomar sol. Nesse pátio, o profeta Jeremias esteve preso, lá em Jeremias 32, menciona. Essa porta simboliza cadeias e prisões que tentam ainda assolar a vida dos servos de Deus. Por isso temos que lutar para termos esta área restaurada dentro de nós e manter vigilância para que esta porta se abra e se feche conforme a vontade de Deus. A porta dos cavalos, essa todo mundo quer que se abra, né? Porque é a porta daquele que carrega as nossas cargas, né? Daquele que divide com nós o fardo, daquele que nos suporta, nos dá suporte para que a nossa vida seja um pouquinho mais suave, um pouquinho mais fácil de ser vivida. Simboliza a força utilizada nas guerras, simboliza as batalhas, simboliza as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. E aí cabe uma ressalva. Não só as lutas que nós travamos com o nosso inimigo, mas as lutas que nós, às vezes, temos que travar conosco mesmo. Obrigado, Fernando. Tá bom? Tá fácil? Tá tranquilo, né? Nós vamos sair daqui todos mestres evangelistas, né? Talvez não. Talvez eu saia daqui pior do que todos vocês. Mas que eu vou me lembrar disso, vou. E que eu vou mudar um pouquinho a rotina da minha vida, para que eu possa ter mais comunhão com Deus na prática
do evangelismo. A porta oriental, ela simboliza o regresso de Jesus. Acredita-se que esta porta é a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém e que hoje se encontra lacrada. Espera-se que o Messias entre por ela em sua segunda vinda. Representa para nós a volta de Cristo. O servo de Deus tem que estar sempre aguardando a segunda vinda de Jesus e estar preparado, pois pode ser a qualquer momento. Vejam só. Há uma coroa preparada para aqueles que amam a volta de Cristo. Há uma coroa preparada para aqueles que anseiam pela segunda vinda de Jesus. Há uma coroa preparada, esperando, pronta, para aqueles que oram pela vinda de Jesus, segunda vinda. Há coroas esperando por nós. E eu preciso amar a vinda de Jesus. E uma das formas de amar essa vinda é ter a certeza que eu fiz aquilo que eu poderia ter feito para que eu levasse muitos comigo. Preciso trabalhar por esta causa. Nós precisamos trabalhar por esta causa. É imperativo mudarmos a nossa atitude para que Deus possa olhar para nós e dizer: eu olhei e vi no Fernando só, no Roque só, no Carlos, no Jimmy, no Vitor, no João Vitor, né? Zé Vitor, perdão, no Zé Vitor, e assim por diante, Vanessa, Viviane, enfim, Carol, Thaís, para não errar, né, a gente fala o nome das duas. Não é verdade? E assim por diante, ele olhar e dizer: olha, eu vi qualidade na sua vida como evangelista. Bem-estar, servo, deixa eu mudar a mão. Bem-estar, servo bom e fiel, em caminho à direita. E não servo mau e negligente. Amém? Amém para o bom, bem-estar, servo bom e fiel, né? Claro. Para o outro, não. As 12 portas representam coisas para a nossa vida. Coisas interessantes. Há uma relação entre elas. Nós podemos aplicar na nossa vida, podemos viver essa lembrança. Eu me lembro, veio à mente agora, há um tempinho atrás, que um dos maiores comunicadores da TV brasileira, Silvio Santos Abravanel, né? Que ele tinha um programa que era A Porta da Esperança. Talvez a maioria daqui não tenha visto isso. Jair, me ajuda? Lembra, né? Ufa! Pelo menos, né? O Ananias não sei se lembra, né? Mas havia um programa que era dirigido por ele chamado A Porta da Esperança, né? A Bíblia nos fala também de Porta da Esperança, mas é lá no livro do profeta Oséias que ela fala sobre a Porta da Esperança. Quando está tratando com o profeta e falando da sua esposa Gomer, e dizendo que o seu primeiro filho de Israel era realmente filho de Oséias de Gomer, e que Lo-Ami e Lo-Ruama não eram filhos de Oséias, filhas, melhor dizendo, né? De Oséias, Deus ainda usa o profeta, e há sim, claro, aí uma simbologia. Deus está falando sobre a nação de Israel, né? Ok? Mas ele ainda diz que, apesar disso tudo, o Senhor ainda coloca uma porta de esperança para o povo, que Ele não vai abandonar o povo, Ele não vai deixar o povo à míngua, não vai deixar o povo ir totalmente para o inferno, na sua totalidade, vamos corrigir, para o inferno, mas que Ele deixa ali
uma porta de esperança. E o profeta Oséias é essa porta de esperança naquele momento. Naquele momento. Em Atos capítulo 14 existe uma analogia também sobre a porta da fé. É quando lá em Antioquia da Síria, Barnabé e Saulo, Menahem e mais Lúcio estão lá reunidos e são os mestres do judaísmo que estavam lá, dos cristãos, e aí o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, dedicado, separado para eles, que era evangelismo. O que aconteceu mesmo lá em Antioquia? O povo foi chamado com um nome diferente lá, pela primeira vez. Como é que era mesmo? O que aconteceu lá? Como? É isto, glória a Deus. Foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria. Então, meus amados, eles começaram a sair e pregar. O Senhor começou a realizar uma obra maravilhosa, sinais, maravilhas e prodígios aconteciam. Mas os judeus, os judaizantes, aqueles que não queriam abraçar a sã doutrina, saíam falando mal, debatendo contra, pregando contra, impedindo o trabalho dos então missionários, Paulo e Barnabé, tentando impedir que o cristianismo avançasse. E eles não se detiveram. A fé que havia neles, a certeza de que era o Espírito Santo que os havia separado de todos aqueles demais mestres e que eles tinham aquela obra por realizar, saíram e a fizeram. Assim? Simples assim? Não. Sabemos que houve lutas, que houve perseguições, que houve tribulações, que houve problemas de toda sorte. Mas eles foram e fizeram. Neste caso, a porta da fé está lá. Esteve lá, produziu seu efeito e tudo foi muito bom. Paulo menciona um pouquinho para frente, já na sua carta aos Coríntios, tanto em 1 Coríntios quanto em 2 Coríntios, ele menciona que o Senhor abriu para ele uma grande porta para semear o Evangelho. Em 1 Coríntios ele fala sobre a porta que o Senhor abriu em Éfeso. E em 2 Coríntios ele fala da grande porta que o Senhor abriu em Troade, durante a sua segunda viagem missionária. Então Deus vai preparando as coisas. Deus vai abrindo as portas. Não pense você que quando você se decidir realmente por ser um discípulo que vai, que anuncia, que prega, que evangeliza, não se preocupe, Deus não te deixará sozinho. Na verdade, você será apenas um instrumento, porque não é você, não serei eu que vamos fazer a obra, mas é o Espírito Santo de Deus que fará a obra, sempre. Amém? Não somos nós. A obra é do Senhor. Quem vai fazer é Ele. Nós só teremos o privilégio de sermos usados por Ele nessa obra maravilhosa de evangelização. Não podemos deixar que essa porta que o Senhor já tem aberto diante de cada um de nós, seja por negligência nossa fechada. Nós saímos por aí declarando, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, não é verdade? O inimigo fecha uma, o Senhor abre 10. E por que nós não ganhamos 10 almas ainda? O inimigo já deve ter fechado umas milhares. E o Senhor não abriu as 10 milhares? Abriu sim. Nós só não fomos até lá. Não colocamos a mão na maçaneta. E não abrimos a porta. Jesus caminhando por Jerusalém,
passando pelas cidades e aldeias vizinhas, ele diz assim, um dos seus seguidores disse assim, Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes, estando de fora, bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos corrido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu não estou fazendo o bem que eu sei fazer, estou cometendo pecado. Pecado é iniquidade. Lá em Mateus, no capítulo 7, ele diz, entrai pela porta estreita também, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós estamos ainda fazendo uma correlação de portas aqui. Em João, Jesus diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E agora um pequeno parêntese, quando nós falamos da porta das ovelhas lá de Jerusalém, aquela porta representava o quê? Aquela porta dizia o quê? Que era a porta de entrada das ovelhas que iam para o sacrifício. Jesus é a porta só? Não. Jesus é a porta das ovelhas e é a ovelha muda que foi levada para o sacrifício. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, diz Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida e a tenham com abundância. Então, meus queridos, é o que nós precisamos entender. É isto que precisamos entender. As portas que nós procuramos são, na maioria das vezes, portas de prosperidade, uma nova porta de trabalho, a porta de uma casa nova, maior, mais bonita, assobradada, com 2, 3 andares, com aquela piscinona lá, né? Com churrasqueira, né? E aquelas coisas que cada um de nós vai se lembrar e vai acrescentar à casa dos seus sonhos, né? Tá? As portas que nós sonhamos, muitas vezes, são essas, né? A porta dos nossos novos e lindos, maravilhosos carrões, né? Essas são portas. Portas de oportunidades diversas, situações também aí muito distintas, né? As
portas que muitas vezes nós procuramos, ou que nós almejamos, ou com as quais sonhamos. Na verdade, a porta que nós devemos procurar, a porta que nós devemos encontrar e a porta que nós devemos apresentar ao mundo é a porta das ovelhas. É a porta da palavra de Deus, que está fechada para alguns. É a porta da vida, que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. A porta da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E através então do conhecimento desta verdade, através da porta aberta da verdade, que nós vamos abrir para aquele que não consegue encontrá-la, haverá o conhecimento e aí a libertação daquela vida que estiver oprimida ou que estivera deprimida até então, que precisava de libertação. E ainda, para fechar, as portas fechadas dentro do nosso próprio coração também serão abertas, sejam elas quais forem. Seja a porta da fé, que eu preciso ter mais fé, eu abri só um pouquinho, então não estou exercitando a minha fé da forma que poderia. Quando eu me converti algum tempo atrás, semana passada, né, eu ouvi as pessoas dizerem assim: não, você tem que ter fé. Tá bom, mas e aí, né? Como é que faz? Leia a Bíblia, ore, jejue, frequente a maioria de cultos que você puder na igreja, né? E saia junto com as pessoas, vá aos cultos domésticos, vá aos cultos de evangelismo, participe deles ainda que seja apenas como um ouvinte. Você também terá experiências maravilhosas e daqui um pouco você perceberá que você é o experiente de um novo grupo. E você será usado por Deus. E você verá que a tua fé já aumentou. E você perceberá que você já tem fé, não para dizer a este grão de mostarda, né, fazer com que ele brote e faça o milagre todo, ou não para você dizer para aquela montanha: sai daqui e vai para outro lugar, não. Mas para você, através de algumas palavras, tirar uma alma das trevas e trazê-la para o reino do Filho de Deus. A porta da paz de espírito melhorada para você e para aquele que ainda não a tem. A paz de espírito, a presença do Espírito Santo dentro de nós, coloca dentro do nosso coração, na nossa vida, essa paz. A porta do perdão, que muitas vezes nós fechamos, não perdoamos. Gente, quantas desculpas nós já demos para não perdoar? Quantas desculpas? Nós todos damos desculpas quase todo dia para não perdoar alguém por alguma coisa, porque nós somos tão atingidos, porque eu sou melindroso, porque eu sou muito tristinho, muito... Falando de mim, eu sou muito chatinho. Luísa que o diga. Então eu preciso tirar a porta aqui que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Preciso abrir portas aqui que estejam impedindo a ação do Espírito Santo na minha vida. Sabe? Preciso abrir a porta do perdão, porque aí da minha boca sairá perdão. A minha boca vai ensinar o perdão. A minha boca vai praticar o perdão. E aí, outras vidas também, percebendo isso, começarão a praticar perdão. E será uma progressão geométrica, não aritmética, de 1 mais 1, mas geométrica de 1 vezes alguma coisa, se multiplicando a cada dia. E produzindo frutos para a glória do Senhor. E por fim, a porta da salvação das almas estará aberta para todos nós e para aqueles muitos aos quais nós vamos falar da palavra de Deus, a quem nós vamos evangelizar, para quem nós vamos anunciar as boas novas
evangelho, boa notícia, boa nova. Para mim foi, para você foi, e nós vamos segurá-la apenas conosco? Não. Vamos levar, vamos pregar, vamos anunciar, vamos evangelizar, vamos descobrir como fazer isso melhor, vamos descobrir, talvez por isso estejamos só nós aqui, de novo, talvez por isso, talvez porque nós precisamos reaprender como é que se faz isso, evangelizar, amém?